Com a gente aqui o pastor Felipe Vilela. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, e ele está nos dando o privilégio de estar aqui com a gente hoje, ministrando as nossas vidas. Pastor, é uma honra tê-lo aqui conosco, sem palavras, uma grande alegria. Por favor, glória a Deus. Fiz direitinho, né? Pastor cheiroso, rapaz. Tá mais cheiroso que caminhão de abacaxi. Antecipei o banho de sábado. Rapaz, caprichou hoje. Tudo bem, gente? Dá um sorriso para quem está do seu lado e diz como você está bonito hoje, irmão. Como você emagreceu. Fala, você está bem mais magro. Glória a Deus, ó. Teve uns que já deu uma rajada de língua. Chacarado. Vocês estão bem, gente? Tá feliz? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Igreja linda, ver amigos, né? E poder dividir de alguma forma o evangelho. Sou Felipe, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou Felipe, o nome não muda, né? Eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Raramente eu esqueço minha aliança. Hoje eu esqueci, saí na pressa. Mas a marquinha está aqui, ó. E sou casado com uma esposa maravilhosa, uma mulher linda, chamada Josi. Certamente está orando por mim. Sou pai de 3 filhos maravilhosos. E tenho televisão em casa, com Netflix e tudo, amém? E tenho o Estevão, de 11 anos. É interessante que quando o garoto tem 11 anos, ele não tem mais 11 anos. Ele tem quase 12 anos. Não é interessante? Pergunta, quantos anos você tem? Quase 12. Como se ele tivesse, né? Como se alguma coisa mudasse, mas para ele muda. Então, Estevão, meu filho, de 11 anos. Débora, de 9 anos. E Isabel, de 5 anos. Minhas filhas são maravilhosas, lindas demais, como a mãe. Por esse motivo, eu fiz um voto com Deus em relação a elas. Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor, amém? Se ele, porventura, ressuscitar, ele é a pessoa certa para ela. Tem alguém aí que é pai de menina, gostaria de entrar comigo na minha seita? Hoje. Tem um que levantou as duas, assim. Esse é eu. Glória a Deus. Solteiro tem aqui na igreja? Tem que solteiro. Nossa, a irmã lá levantou também as duas. Quem que é solteiro faz assim? Fica com a mão bem levantada assim. Fica com a mão levantada aí. Agora dá uma olhada para o lado assim, ó. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Tem que procurar aqui, irmão. O pastor falou para mim hoje que fez 98 casamentos. Aqui é o lugar de casar, meu irmão. Meu Deus, glória a Deus. Irmão, estou feliz de estar aqui. Estou há alguns anos já com o pastor Luiz, né? Que é um paizão para a gente. E depois de alguns anos fazendo algumas coisas, né? Enfim, à frente de alguns projetos lá em Itajaí, África, projetos sociais. A gente começou fazendo os livros do pastor Luiz Hermínio. Os primeiros ali, o Reino de Deus, Papai do Céu, Papai Noel, algumas partes mais técnicas ali do processo de publicação de livros. A gente não sabia fazer isso também, fomos aprendendo, né, com amigos na época, e a gente foi fuçando e entendendo como fazer, e muitas coisas aconteceram, né, dentro dessa jornada Mevan, o processo musical, enfim, tantas coisas. Mas hoje eu estou muito feliz, vivendo algo muito diferente de um ano para cá. Deus nos deu a graça de sermos pastores de uma comunidade em Goiânia, que nasceu. Igreja não se abre, se nasce, né? Que abre a borracharia, padaria, né? Igreja nasce. E a gente presenciou algumas igrejas nascerem embaixo de pés de manga, lá em Moçambique, em Morumbala. E são igrejas maravilhosas, lindas. E em Goiânia a gente ia para um hotel, ficar um tempo no hotel, para realmente não fazer nenhum tipo de compromisso que
ferisse o processo, e a gente precisa distinguir muito. E aqui eu já queria dar uma palavra para você. A gente precisa entender se o que a gente precisa é de um milagre ou de um processo. Se você tem água e precisa de vinho, você precisa do quê? De um milagre. Você tem água, precisa de vinho. Você precisa do quê? Mas se você tiver uva? Então a gente precisa ter esse discernimento para tornar a nossa adoração algo fundamentado em bom senso. Porque sem bom senso a fé vira magia. Sem bom senso o casamento vira sociedade. Sem bom senso a amizade vira network. Então sem bom senso a vida perde o sabor, né? Perde o sentido, e a fé não dispensa bom senso. E dentro desse contexto, dessa jornada de bom senso, querendo ser rápido, mas obviamente também inclinando-se diante do Senhor, quando Ele traz alguma etapa do processo que requer, uma postura diferente da nossa alma, a gente precisa entender que o caminho que a gente anda é mais importante que o lugar que a gente chega, amém? E não dá para ir rápido demais, porque a estrada é estreita. Então não é prudente ir muito rápido, amém? Então a gente vai no passo do gado, que a viagem é longa, né? Como diz lá em Goiás. E essa igreja nasceu, nós estamos lá já há 1 ano. Você que está na internet, que não está congregando, bota essa... Não, tá brincando. Nós estamos lá na T9. Eu fui recentemente gravar um programa. Eu tenho um contrato com a gravadora, e eles organizaram um programa aqui, é de casa. Eu acho que vai ao ar nesse sábado no outro. E foi muito legal lá gravando o programa, falando de fé, espiritualidade e tal, né? Na Globo, irmão, coisa linda, né? Mãe, estou na Globo. E eu falei muitas coisas lá, mas nada do que eu falei estava programado. E aí o Ari, o diretor do programa, eu estou pastor mesmo. E aí, em um determinados pontos lá, o pessoal bebendo daquilo que a gente estava falando, aí eu aproveitei para dizer, gente, inclusive, todas essas coisas eu tenho ensinado todos os domingos, às 19 horas, no Setor Bueno, na Avenida T9, em Goiânia. Aí no backstage lá, eu falei para o diretor do programa, eu falei, olha, é o seguinte, nada do que eu falei aqui estava programado, exceto o endereço da igreja e o horário do culto. Então, se for cortar alguma coisa, não corta isso, amém? Glória a Deus. Então, a gente está lá, irmãos, e feliz em estar aqui, feliz em poder dividir algo da parte do Senhor com os irmãos aqui. A gente vai passear por alguns textos bíblicos. Então, pedir para que você esteja aí bastante atento e você vai usar bastante a sua Bíblia. A gente vai refletir em alguns textos que fazem conexão com aquilo que a gente quer dividir com os irmãos. O primeiro texto é o texto de 2 Samuel, capítulo 11. Texto bem conhecido. Segunda Samuel capítulo 11, verso 1. Quem achou, diga achei. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo, diga comigo, tempo, em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era ela muito formosa à vista. Enviou Davi Joabe e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já se tinha purificado da sua imundice. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e mandou dizer a Davi, estou. Espírito Santo, nós pedimos a sua orientação nessa noite. Continue ministrando aos nossos corações, continue falando conosco, continue nos instruindo a partir da sua palavra.
que os nossos corações estejam abertos para receber a sua instrução, a sua exortação, que a gente receba do Senhor revelação da tua palavra, que ela organize o nosso interior, divida alma e espírito, divida juntas e medulas, e traga uma ordem para nós, Senhor, para o nosso interior, para aquilo que está acontecendo da pele para dentro. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a vida de qualquer indivíduo, a minha vida, a sua vida, o que compõe a nossa vida, o que determina para onde nós estamos indo ou onde nós estamos agora, são as nossas escolhas. Amém? Diga comigo, escolha. É interessante que a gente está lendo aqui o texto acerca de um percalço, né? Que aconteceu com um personagem muito querido nas Escrituras. Um homem que foi o primeiro homem a dizer para Deus, eu te amo. O primeiro homem a apresentar uma proposta de uma relação afetiva com Deus. O primeiro homem que transcende essa linha de uma relação formalizada. O homem no Velho Testamento que se aproxima dessa possibilidade de se relacionar com Deus a partir de uma compreensão da paternidade de Deus. Então, Davi tem um papel excepcional, especial. O homem que compôs canções, que norteia o nosso comportamento no âmbito da adoração. Esse personagem é muito especial. Mas aqui narra-se então um percalço, um tropeço desse homem incrível. E quando eu olho para esse texto, eu percebo o poder que uma escolha tem. Uma escolha certa pode fazer um mendigo virar um rei. Mas uma escolha errada também pode inverter o quadro de um rei. Pode fazer com que ele decline a um ponto de se tornar um miserável. E um fator determinante aqui, juntamente, obviamente, com as escolhas, talvez o ponto alto desse texto seja, diga comigo, tempo. O tempo é algo extremamente essencial. Nós temos 4 estações no ano. Nós temos 2 estações secundárias e 2 estações primárias. A gente tem estações secundárias que servem para anunciar uma mudança drástica no tempo. Você tem o outono e a primavera, que apontam que o clima vai mudar, que os nossos dias serão diferentes. E, consequentemente, toda a nossa rotina, todo o nosso comportamento como família também muda. Você traça uma agenda de eventos familiares a partir do tempo. Se nós estamos no inverno, você se veste diferente, come diferente, organiza para ir em lugares que correspondem ao tempo em que a gente está vivendo. É frio. E o verão a mesma coisa. Então, preste atenção, Deus estabelece, estações para que haja em nós uma possibilidade de discernir tempos e de nos movermos e darmos uma resposta para o tempo. Agora eu quero que você preste uma atenção, e eu quero respeitar muito aos irmãos que estão aqui, que já têm os seus cabelos brancos, que têm uma vivência. É claro que o fato de você ter vivido um pouco mais aproxima você dessa palavra tão desejada, chamada maturidade. Mas eu quero que você olhe para mim, se você pode, e eu queria te dizer uma coisa: maturidade não é algo que está refém ao quanto se vive. Porque há pessoas que, ao viver mais, e quanto mais elas envelhecem, mais imaturas elas se tornam. Estamos juntos aqui? É óbvio que viver, ter experiência de vida, a vida carrega em si, uma naturalidade na emancipação à maturidade. É natural amadurecer. Mas há pessoas que, por não discernirem o tempo e por não fazerem escolhas que correspondem ao tempo, se tornam então imaturas. Então, biblicamente falando, o que determina se você é maduro ou imaturo? A qualidade das suas escolhas e o discernimento que você tem do tempo. Então, eu estou discernindo o tempo e estou fazendo escolhas que correspondem a esse discernimento. Estamos juntos aqui? A gente tem aqui um homem segundo o coração de Deus, e o texto, isso salta para a gente, no tempo em que os reis
costumavam sair para a guerra, ou seja, havia uma determinação histórica. Não se brinca com o tempo. O tempo é necessário, é essencial que a gente discirna o tempo. Agora preste atenção, Davi, esse homem maravilhoso, incrível, esse homem extraordinário, esse homem que tinha, sabe, um histórico de vitórias, porque fez uma escolha errada. Que escolha é essa, pastor? Estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Permanecer em um lugar que não tinha nenhum respaldo, sabe, da vontade de Deus. Ele sai do raio de graça. E agora ele fica na sua casa e de repente, uma bela tarde, ele se levanta. Tudo bem? Davi se levanta, irmãos, estamos juntos, amém? E ao levantar-se, ele olha para o lado e vê uma mulher que estava tomando banho. E aquela mulher era muito formosa. Aquela mulher era algo que, consequentemente, saltava aos olhos e mexia com todos os aspectos biológicos de Davi. Mas por que Davi vê aquela mulher? Porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. E todas as vezes que você aderir a esse caminho, você fica completamente entregue a si. Você fica completamente vulnerável. Como diz Hobbes, o homem é o lobo do homem. Irmão, nós não precisamos do diabo e dos demônios para cometermos as atrocidades que a gente comete. Se Deus eliminasse da terra agora Satanás e os demônios, nós continuaríamos mantendo entre nós fome, adultério, avareza, indiferença, porque essas coisas procedem de dentro de nós. Elas não estão fora. Caim não tinha nenhum smartphone, estímulo externo para matar o irmão. Aquilo parte de dentro dele. É fruto da queda do homem. Agora o que eu quero que você perceba é o seguinte: quando Davi olha aquela mulher, quando Davi decide olhar para o Instagram dela, correndo os dedos no feed do Instagram, de repente ele vê uma mulher que era muito famosa. E ele resolve mandar um inbox para ela. E aí, sumida, saudade do que a gente não viveu. E ali então Davi começa a flertar. Por quê? Porque ele escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Então você se encontra com gigantes internos que são muito piores do que os externos. Agora o que eu queria que você percebesse é uma coisa. Urias era um oficial, amém? O marido daquela mulher era um oficial, sim ou não? Onde os oficiais moravam? Ao redor do palácio. Significa que aquela mulher tomava banho ali todos os dias. Davi poderia ter visto aquela mulher outro dia, sim ou não? Mas ele viu naquele dia. Qual dia, pastor? O dia em que ele não discerniu o tempo e que ele fez uma escolha que não correspondia a esse discernimento. E todas as vezes que você fizer isso, irmão, vai dar ruim. Você pode ser o homem segundo o coração de Deus. Você pode ser o cara mais santo, mais evangélico dessa comunidade, ou da comunidade em que você congrega. Você pode ser o apóstolo, o patriarca, o vice-deus, o arcanjo Miguel. Você vai tropeçar. Vai dar ruim. Então, maturidade, ela não está condicionada ao tempo em que se vive, mas a capacidade desenvolvida no Espírito Santo em discernir o tempo e fazer escolhas que correspondam a esse discernimento. Está claro isso? E agora esse homem, segundo o coração de Deus, ele se deita com aquela mulher, mulher de um amigo, mulher de um cara que estava na guerra. Aqui em São Paulo chama talarico, né? Eu não sei de onde vem essa palavra. A etimologia de talarico, qual seria? Sem vergonha, né? Atrás vampiro. Mas aí daqui a pouco, aquela mulher manda dizer, estou. Sabe por quê? Porque as suas escolhas sempre vão gerar algo.
quer seja para a vida ou para a morte. Mas elas vão gerar algo. E deixa eu te contar uma coisa. O que você planta, dá para esconder. Dá para você plantar de noite. Semente cabe na mão fechada. Agora colheita, irmão, não dá para esconder. Ninguém colhe à noite. Colheita é a luz do sol. Então Deus é tão bom que te permite você plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você vai ter que colher exatamente aquilo que você plantou. Estamos juntos aqui? Davi agora, sabe, irmãos, esse homem maravilhoso, esse homem que, sabe, inspirou tantos pais a dar nome aos seus filhos. Esse homem que inspira os ministérios de louvor mundo afora. Esse homem que escreveu a nossa canção favorita, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Esse homem que apontou caminhos acerca da glória de Deus, do Rei da Glória. Esse homem, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Ele começa agora um processo de queda. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e esses abismos não estão fora de você, estão dentro. Esse homem agora, segundo o coração de Deus, cai com uma mulher de um amigo. E daqui a pouco esse homem faz o quê? Agora ele vive em função da sua autoimagem, da sua reputação. Porque agora ele precisava esconder aquela gravidez. Ele precisava fazer com que aquela culpa fosse absorvida de alguma maneira. E com isso ele faz o quê? Ele começa então a criar uma situação, um processo de manipulação. Ele diz, manda um WhatsApp lá no grupo da guerra. Fala, manda Urias para mim. E Urias chega. E Urias chega, fala, e aí meu rei, tudo tranquilo? E aí Davi, a Bíblia diz que Davi dá presentes para Urias. Chama Urias para sentar, para comer, para jantar. E depois de tudo isso ele diz, Urias, vai para tua casa, se deitar com a tua mulher. Estamos juntos aqui, irmãos? Não se distrai, amém? Vai se deitar com a sua mulher, Urias. E estava tudo certo. Alguém sabia o que Davi havia feito? Responda, irmão. Davi continuava sendo rei. Davi continuava tendo o prestígio do povo. Então ele, para preservar tudo isso, ele manda Urias. E aí no outro dia de manhã, alguém avisa Davi. Davi, o que foi? Deu ruim. Como assim deu ruim? Urias não foi para casa. Está dormindo na frente do palácio. E aí Davi manda chamar Urias. Urias, por que você não foi para casa? E esse homem é tão íntegro, eu estava lendo esse texto há pouco. E ele diz, olha, os meus amigos estão lutando contra a depressão, estão lutando contra o divórcio, estão lutando contra os vícios, estão lutando contra tantas coisas que estão devorando as famílias, os jovens, o ser humano de um modo geral. Eu não posso, me inclinar, eu preciso ter Sabe, irmãos, o que determina a linhagem de um judeu não é o pai, é a mãe. Na genealogia de Jesus, poucos homens entram ali. Se eu não me engano, 2, um deles é Urias. Por quê? Porque a história lembra de um homem que entendeu algo. Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. E agora esse homem, segundo o coração de Deus, era um rei desviado. Por quê? Porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Diga comigo, escolhas. E aí, agora Davi, nesse processo de queda, primeiro, como se inicia? Não ter um discernimento ideal, adequado no tempo. Depois, não adequar as suas escolhas e a sua forma de vida diante desse discernimento. E aí, então, você fica entregue a si. Você fica completamente vulnerável a coisas que estavam diante de você. Aquela mulher tomava banho ali todos os dias, mas naquela ocasião, Davi estava completamente vulnerável. E ele aderiu a esse caminho, e agora ele vive em função da sua autoimagem. E todas as pessoas que vivem em função da sua autoimagem, pessoas viciadas em si mesmo, e talvez esse seja todo o prejuízo de teologias que estão permeando as nossas igrejas. Tudo que se opõe ao negue-se a si mesmo não é evangelho.
Davi agora vivendo em função de si, não consegue ocultar aquilo. E agora, irmãos, ele vai mais fundo no processo da queda. Ele pega um homem inocente, escreve um bilhete de morte, coloca no bolso da camisa daquele homem e diz, vai para a guerra. Entrega esse bilhete para Joabe. E esse homem tão íntegro leva o bilhete, o direct, de 140 e poucos caracteres, que só dizia, Urias precisa ser morto. E aqui a gente inicia a nossa reflexão, só para criar esse pano. Um homem segundo o coração de Deus, admirável, lembrado, venerado, fez uma escolha: estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Então ele adentra um processo de queda. Agora eu pergunto a você, ele havia deixado de ser rei, mas agora ele era um adúltero, um manipulador e um assassino. Há pouco tempo ele tinha levado a arca de Deus para Israel. Há pouco tempo ele tinha construído uma tenda que seria lembrada para sempre. Há pouco tempo ele tinha escrito canções que nortearam o comportamento de um povo, mas agora, por estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, assim como uma mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é um pouco de estutice aplicado à sabedoria e à honra. Ou seja, basta uma escolha para comprometer toda uma construção espiritual que você vem trabalhando para construir ao longo da sua vida cristã. Esse homem, ele continuava sendo rei, mas internamente ele era um desviado. Escolhas, irmãos. Deus sabe onde a gente chora. Deus conhece os lugares mais escuros de nós. Mas sempre há uma proposta profética, pedagógica. E aí Natan manda uma mensagem para Davi. Natan manda um WhatsApp, um áudio. E aí, Davi, meu rei, como é que você está, meu parceiro? Saudade de você. Davi, ô Natan, gosto demais de você, cara. Vem aqui em casa. Sou de Goiás, né, irmão? Vou arrastar para o meu lado. Vem comer uma pamonha aqui com a gente. E Natan foi. Comeu uma pamonha com o rei Davi. E quando ele chegou lá, o rei Davi recebeu ele com honra. E Natan era tipo Tiago ali, usava boné de abarreta e camisa larga. Mas era profeta. Tipo o irmão que está fotografando. Eu perguntei quem que era o irmão, o Tiago falou, cara, é o cara mais rapper que tiver aí. Eu falei, caramba, meu irmão. Quem canta rap é ele, não é a gente não. E aí chega o profeta na casa de Davi. Daí, Davi, meu parceiro, como é que você está? Estou bem demais, cara. E aí, Natan, saudade. Tal, Davi, é o seguinte, olha só, está no capítulo 12. E eu vou passar rápido por isso aqui. E aí, Natan fala o seguinte, meu rei, é o seguinte, tem um cara aí na cidade, o cara é pobre. Pobre. Ele é tão pobre que até os pobres chamam ele de pobre. Aí o cara é pobre mesmo, né? Esse cara não tem nada, ele só tem a família dele, uma cordeirinha que come na mesa, anda na casa dele lá dentro, brinca com os filhos, ele só tem isso. E tem um outro cara que é rico, tão rico, que até os ricos chamam ele de rico. E esse cara tem um monte de coisa, tem carro, tem móvel, tem um monte de coisa, até avião particular ele tem. E esse cara é o seguinte, olha só, Davi, presta atenção. Presta atenção. Chegou um estrangeiro na cidade. Esse estrangeiro foi recebido pelo homem rico. Mas o homem rico, ao invés de levar ele num restaurante maravilhoso daquele, para comer uma carne, ao invés de dar dos seus bois, daquilo que lhe pertencia, sabe o que esse cara rico fez, Davi? Aí Davi fala, Natan, ele pegou a cordeirinha do homem pobre. Pegou a cordeirinha do homem pobre, matou a cordeirinha, meu rei, e serviu para o estrangeiro. A Bíblia diz que a fúria de Davi se acendeu. E ele diz, esse homem tem que ser morto. E tem que restituir 6 vezes mais antes de morrer. E Natan deixou ele falar. Olha para mim. Natan deixou ele falar. Quando a gente se tornar radical com os outros e tolerante com a gente,
é um sinal de que você está desviado. Porque é muito fácil ser radical com os outros e tolerante com a gente. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Você está aqui comigo ainda ou está chateado? Está de boa, né? Você esperava eu rodar o braço, né? Vai mastigando com o seu cérebro aí, tá? Prometo que você vai sair daqui usa a sua criatividade aí. E aí Natan deixou ele falar, olha para mim. Esse homem tem que ser morto, Natan. Isso é inadmissível. Como é que pode? E tal. E bababá. Natan olhou para ele e falou, meu rei, você é esse cara. Você fez escolhas que roubaram a inocência de você. Você fez escolhas que tiraram você de lugares que você nunca devia ter saído. Você não discerniu o tempo de forma adequada. Meu rei, você está caído. Ninguém sabe. Mas Deus sabe onde você chora, meu rei. Davi tinha autoridade para matar Natan? Sim ou não? Natan poderia ser morto? Então, quando você recebe uma instrução profética, quando você recebe uma exortação por parte de Deus, você tem o poder de assassinar o carteiro. No caso, eu. Você pode esquecer tudo que eu estou falando. Parar de me seguir, se você já me segue. Me bloquear, esquecer. O seu pastor, quando te dá uma instrução profética, quando Deus envia essa proposta, sabe por quê, irmão? Porque todo mundo hoje se fala muito de alta performance, seja a sua melhor versão, é ou não é? Mas a gente se esquece que antes de nos tornar nossa melhor versão, a gente precisa encarar a nossa pior versão. Você não chega em lugar nenhum se você não definir primeiro a sua localização atual. Você não vai para lugar nenhum sem antes saber onde você está agora. Davi, você é esse cara. Você perdeu completamente o senso de justiça. Você perdeu a ética, o bom senso. Você está vivendo completamente entregue a si mesmo. E se o Espírito Santo está falando com você, irmão, não endureça o seu coração. O Senhor está aqui entre a gente. Não para te condenar, mas para te amar. Ele quer te trazer de volta. Quer acender a luz. Sabe, irmão, não tem problema em criança ter medo do escuro, não. Criança é normal, criança ter medo do escuro. O problema é adulto com medo da luz. Deixa Deus acender a luz hoje sobre a sua vida. Mostrar para você que tem gigantes dentro de você que são piores do que os que você venceu aqui fora. E você vai vencer eles em nome de Jesus. Diante daquela instrução que Davi recebe, daquele confronto que ele recebe, ele poderia matar Natan, Natan não chegava no pátio. Mas eu amo a história de Davi. Porque começa uma jornada maravilhosa. De consciência de queda. Não de absorção de culpa, mas de consciência de queda. Davi teria uma outra escolha a ser feita. Você caiu, você errou, você se aliançou com pessoas que você não devia ter se aliançado. Você fez sociedade com gente que não prestava. Você não consultou Deus, você não discerniu o tempo. Você aderiu caminhos que não correspondem à vontade de Deus para a sua vida. Você traiu a sua própria consciência. Porque tem um Espírito Santo gritando aí dentro. E agora você está completamente desvirtuado, caído, perdido, internamente, e você sabe que as coisas não estão legais. Mas aí Deus traz uma instrução profética. Então você tem uma outra escolha a fazer. Ou você esquece, ou você continua esse ciclo. Sabe, a vida religiosa é muito cansativa. Porque religião é tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus. Não há profundidade na relação. Há só uma performance e uma rotina religiosa a ser cumprida. É vago. E aí Davi, diante dessa escolha que tinha que fazer,
Davi escolhe cantar uma canção para Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, em Salmo 51. Estamos juntos, irmãos? Vocês estão colocando aqui, não estão? Acho que eu vou ficar com a versão de vocês, então, para a gente ficar todo mundo alinhado. Salmo 51, eu acho que é a partir do versículo 7, por favor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Davi, então, vai para Deus. Pega a sua harpa e diz o seguinte para Deus: purifica-me com isopo e ficarei puro. Irmão, sabe o que é isopo? É a Scott Brite do lado verde. Só os que estão há mais tempo na terra riram, né? Você não sabe o que é Scott Brite, né, garoto? Quando a gente jogava um futebolzinho na rua, na terra, mamãe levava a gente no tanque e pegava aquela buchinha que tem um lado amarelo e um verde e esfregava o pé da gente com a Scott Brite do lado verde. Quem lembra disso? Irmão, aquilo dá um agudo que vinha na alma, assim, internamente. Quem lembra desse sentimento? Purifica-me com isopo. Sabe o que Davi está falando? Mete a Scott Brite em mim, Deus. Me esfrega se for preciso. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Agora, eu queria focar aqui, nesse texto. E aqui, se eu não conseguir terminar a tempo, eu volto uma outra vez aí. Não, o outro. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vamos ler só a parte A desse versículo junto? 1, 2, 3. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mais uma vez. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha só o que Davi está falando. Davi continuava sendo rei, continuava tendo selo azul no Instagram, muita gente seguindo ele, as lives mais assistidas eram dele, estava arrebentando, tinha o prestígio do povo, sim ou não? Mas sabe o que Davi denuncia aqui, acerca de si? A minha vida perdeu completamente o sentido, porque não há em mim mais uma expectativa de eternidade. Não há em mim uma percepção de que depois que tudo isso acabar, eu estarei perpetuamente com o Senhor. E aqui a gente começa o nosso processo de reflexão. A gente fala muito sobre o reino, mas a gente esqueceu uma coisa: que o maior sino da nossa religião é a certeza de que um dia o nosso Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente. E Ele vai recolher aqueles que estão com seus estandartes levantados, aqueles que estão mantendo o óleo na lamparina, estão com as luzes acesas, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Um dia o nosso Deus virá e enxugará do nosso rosto toda lágrima. Um dia Ele transformará o nosso corpo corruptível à incorruptibilidade. E quando nós perdemos a esperança desse dia, e eu vou mostrar para você biblicamente que a gente vive uma vida de amargura, de miséria, de escassez total. Dia 6 desse mês, um pastor cometeu suicídio. Mais um caso de pastor precioso, em Contagem, que se suicida. Eu estou há 12 anos viajando, não é muito, mas deu para ver muita coisa. Líderes, pastores, gente desanimada, com ministérios maravilhosos, desanimado. Por quê? Porque não tiveram uma percepção que Davi teve. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Estamos juntos aí, amém?
Glória a Deus, que bom. Que amém bonito, viu? Se eu não fosse crente, eu ia ser pastor, gente. Eu gosto demais de igreja. Cheguei ali, vi a van, vi a igreja, a sala com comida. Essa religião nossa é boa demais, irmão. Obrigado. Não roubar tua bênção, não, né? Lucas capítulo 10 fica depois de Lucas capítulo 9. Põe lá para nós, irmã. Versículo 17. Olha só. Isso aqui é maravilhoso. Olha para mim só um instante antes da gente ler. A gente viajou. Fomos para outro polo agora. Mas o que é que marca esse texto? Marca a volta dos discípulos. Eles ficaram alguns meses recebendo, meu apóstolo, instrução do próprio Jesus acerca do reino. E Jesus um dia olhou para eles e falou assim: é o seguinte, agora vocês vão dar um rolê. Vocês vão fazer uma tour por aí. E não vai ter card com a foto de vocês, não. Vocês não vão levar cartão, não vão levar bolsa, não vão levar alforje, não vão levar nada. Vocês vão de 2 em 2 e vocês vão pregar o evangelho do reino. E os caras foram, e há quem acredite, que eles ficaram de 4 a 6 meses, distantes, longe uns do outro. Não tinha grupo de WhatsApp. Imagina, irmão, depois de 4 ou 6 meses, vendo tudo que esses caras viram, presenciando todos os milagres que eles presenciaram. Agora eles se encontraram. Você pode imaginar o gozo, a alegria? Estamos juntos aqui? A gente se viu. Rapaz, estava maravilhoso. E aí Pedro estava mostrando o slide dos vídeos de quantas pessoas tinham sido batizadas, curadas, as canções que nasceram nessas conferências. Imagina, irmão, a glória, a alegria desses caras. E aí, olha só, e voltaram 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus entrou na sala. Os caras estavam lá animados, mostrando os vídeos e dizendo: rapaz, nossas igrejas estão crescendo, nós vamos mudar de lugar. Meu Deus do céu, abrir a igreja agora, rapaz, a coisa está, aleluia, glória a Deus. Nós estamos prosperando, pastor, Deus está sendo bom demais com a gente. Aí Jesus entrou na sala, os caras felizes da vida. Aí Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Irmão, você baixa a bola na hora, não é? Você fala: rapaz, mas Jesus subiu a régua demais. Eu brinco sempre que é igual o cara que aqui na terra sofreu uma enchente, contava testemunho de enchente. E aí ele chegou lá no céu e tem uma ala do céu que é só para contar testemunho. E ele foi contar o testemunho de enchente e Noé estava sentado na primeira cadeira assim. O cara engasgou, né? Jesus entrou e falou assim: olha, que legal, cara. Tipo assim, Jesus foi meio chato aqui, né, irmão? Estou contando aqui que eu comprei uma moto, de repente o cara fala: que legal, eu comprei uma Land Rover Velar. É Velar, né, sei lá. É bonita. E eu vi Satanás cair do céu como um raio. Os caras silenciaram e Jesus continua: eis, e agora eu quero que você perceba isso no seu espírito. Jesus está falando: eis que eu vos dei para pisar, eu dei poder a vocês, para vocês pisarem em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. As igrejas de vocês vão crescer, vocês vão prosperar, as coisas vão acontecer para a glória de Deus, amém? Amém, irmão? Você vai viver resultados espirituais maravilhosos, porque Jesus está dizendo: eu venci o diabo, e porque eu venci o diabo, a autoridade que eu tenho sobre essa vitória, eu atribuo a vocês, eu dou a vocês. Mas aí ele segue e diz o seguinte: mas, diga para o seu irmão, mas, diga para outro irmão, mas, não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Perceba, irmão, Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: olha, tudo que está acontecendo é incrível, mas Davi percebeu a miséria em que vivia.
Porque quando nós perdemos o elo com a eternidade, a nossa vida se torna uma vida infeliz, e eu vou te mostrar isso. Quando nós perdemos a percepção, quando nós perdemos a esperança, sabe, de um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. E esse é o lugar que Deus tem preparado para nós, onde essa inconstância vai acabar, onde coisa contaminada alguma entrará. Nós temos a esperança. Sabe qual é o plano de Deus, irmãos? O plano de Deus é transformar aquele jardim do Éden. O plano de Deus está nas primeiras páginas de Gênesis e nas últimas páginas de Apocalipse. Transformar aquele jardim numa cidade chamada Nova Jerusalém. O que acontece no meio, essa odisseia que acontece no meio é a nossa história. De como a gente se desvirtuou e se perdeu. E como Deus, com seu Filho, com seu Espírito Santo, trabalha para nos devolver de volta. Então Jesus está falando o seguinte, olha, tudo o que está acontecendo é incrível. Tudo que... É lá menor, vou ouvir. Estou brincando. Tudo que está acontecendo é maravilhoso. Mas vocês estarão para sempre com seu Deus, pelos séculos dos séculos. E se você tem essa certeza, talvez você está vivendo resultados maravilhosos aqui. E você precisa colocar a sua alegria no lugar certo. E o próximo texto que a gente vai ler, vai dar uma clareza maior em tudo que eu estou dizendo. Agora, se nada está acontecendo de legal, se a sua vida está difícil, se a pandemia foi o pior tempo da sua vida, se coisas ruins aconteceram com você, e você consegue colocar o seu coração... Pode deixar o texto para a gente, irmão, por favor? Ô irmão, se você consegue manter o seu coração nesse lugar, esse lugar que Davi entendeu que tinha perdido, e esse lugar que Jesus não queria que os seus discípulos perdessem, você vai ter a condição, na pior fase da sua vida, você vai levantar as mãos e dizer para Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam exterminadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da coça e me faz habitar em lugares altos. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo. Eu tenho a certeza de uma vida eterna, de uma vida perpétua e interminável com meu Deus. E o que é eternidade? Perguntaram para um sábio. Onde a eternidade começa, sabe? Ele falou, olha, tente esvaziar o oceano com balde. E quando você terminar, você vai estar no princípio da eternidade. É incondicional. Se nós pegarmos 1000 anos, e nós tirarmos 1 ano de 1000 anos, 1000 anos não serão mais 1000 anos. Serão 999 anos, sim ou não? Mas se nós tirarmos 1 ano de 1000 anos, 1000 anos não serão mais 1000 anos. Mas se nós tirarmos 1000 anos da eternidade, a eternidade continuará sendo eternidade. Abra a sua Bíblia comigo, ou coloca aqui para a gente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Aleluia, eu amo a palavra de Deus, irmãos. Ela é o nosso lugar seguro, amém? Nenhuma live, de quem quer que seja, 4 da manhã, 5 da manhã, meia-noite, vai te fazer mais bem do que a comunhão com as Sagradas Escrituras. Nada vai edificar o seu interior mais do que isso. Nada vai libertar você dos seus lugares escuros. Olha só, esse texto. E esse é o motivo da gente ver tanta gente arrebentada. Esse é o motivo de Jesus não permitir que os seus discípulos se embriagassem com o resultado que eles estavam vivendo. Esse é o motivo de um rei que não havia perdido prestígio. E nós falamos muito do reino. Sobretudo o nosso Deus, quando Ele se apresenta a nós, o primeiro aspecto, o atributo, é que o nosso Deus, Ele é o Pai da eternidade. E esse texto está dizendo o seguinte, se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos juntos aqui? Davi, sendo rei, disse, eu sou um miserável. Restitui-me a alegria de ser salvo.
Os discípulos voltaram possuídos de grande alegria. E Jesus falou para eles: vocês precisam orar como Davi. Davi caído conseguiu entender uma coisa: não há sentido para a nossa fé se nós não tivermos um anseio pela eternidade. Se nós não olharmos para o céu e dizer: é para lá que nós vamos sentar em uma mesa bem grande e dizer: Abraão, passa o arroz aí para mim. Eu estarei com meu Deus para sempre. Não haverá mais noite ali. Não. E é isso aí. Você estará com seu Deus para sempre. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas no quanto nós podemos acumular, no quanto os nossos ministérios podem crescer, em quantas coisas nós podemos realizar em vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Em algumas versões diz: nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em outra versão ainda diz: nós somos os mais dignos de lástima de toda a terra. Como um cristão se torna um miserável? Quando ele perde o céu de vista. Quando um cristão perde completamente o sentido de crer, o sentido de estarmos aqui hoje. Quando ele perde a expectativa de que dias melhores virão e nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Estamos juntos aqui? Vamos caminhando para a gente terminar. Apocalipse capítulo 5. E hoje não é domingo, mas seja bem-vindo à escola bíblica de quarta-feira. Atos não. Sai daí, Atos. São Atos também, mas são os Atos de João e do próprio Deus. Apocalipse capítulo 5. E agora a minha irmã, eu vou apelar. Quando eu parar, você não põe o próximo, tá? A gente vai ler uns 4 versículos. E quando tudo isso se conectar dentro de você, você vai sair daqui aleluiado. Você vai dizer: que maravilha isso, cara. Que doideira isso. Irmão, já provei muita coisa que a Anvisa não aprova. Mas nada se compara a isso não, irmãos. Isso é louco demais. Nenhum ser humano tem criatividade para inventar isso. E essas conexões que o Espírito Santo faz, essa forma do Espírito Santo passear com a gente pelas Escrituras e mostrar como é que Ele quer corrigir o nosso coração, como que Ele quer tornar a gente é o povo mais feliz da terra, porque nós temos a percepção de que a nossa vida aqui é uma passagem, nós estamos de passagem, nós viveremos 70, 80 anos, talvez 90, se continuar comendo bacon, tomando Coca-Cola, vive menos. Que Deus me ajude a comer certo nesses próximos dias. Diz que bacon, Coca-Cola, manteiga de garrafa é remédio para Alzheimer. Porque você não chega na idade de desenvolver Alzheimer, você morre antes. Mas olha só, a nossa passagem por essa terra é muito curta, a vida é um sopro. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há um momento de maior tristeza na Bíblia do que esse texto de Apocalipse capítulo 5. Eu não consigo perceber alguém que sentiu uma tristeza mais profunda do que João no que esse texto descreve. Coloca aqui pra gente, minha irmã, por favor. É irmão ou irmão que está aí? É irmã. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando em grande voz. Irmão, quando a Bíblia diz que o anjo é forte e a voz é grande, você imagina um monstro, não é? Pô, não basta ser forte, a voz tem que ser grande. E ele bradava em grande voz.
Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E a gente para aqui no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deixa esse versículo aqui para a gente. E eu quero que você olhe para mim aqui. Olha só. João tinha visto tudo o que Deus reserva para a gente. As cartas às igrejas descrevem a recompensa daqueles que vencerem. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida. Ao vencedor, olha só, a NASA recentemente descobriu uma estrela com 10 quinquilhões de diamantes no núcleo dela. Na menor partícula de uma estrela, tem dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados, já com tudo dentro. E eles vão tentar pegar essa estrela, mas é impossível. Porque a garantia que o texto bíblico nos dá é que ao vencedor dar-lhe-ei as estrelas do céu. Aí, para a igreja de Laodiceia, olha que doideira. Não, irmão, viaja comigo aí. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Meu irmão, Deus mede o céu com a palma das mãos. Chama as estrelas pelo nome. Toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Deus toma as nuvens como seu carro. Imagina Deus dando um rolê agora à noite, reunindo as nuvens, montando nas nuvens e postando no Twitter. Partiu, comunhão e adoração, lá na Penha. Agora se liga, um Deus grandão desse, irmão. A terra é estrado para os seus pés. Ele olha para você, se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono. Ah, moleque. Desculpa aí, família. Favela venceu literalmente. Só que aí chega uma hora do ponto da revelação, que João diz assim, cara, deu ruim demais. Porque eu vi um anjo forte, com a voz grande, e ele gritava em alta voz: nós estamos condenados. O inferno nos aguarda. Ai, irmão. João vê o quão miserável nós somos, se não houver possibilidade de céu para a gente. João viu que Estevão morreu em vão. Foi apedrejado, garoto novo. Não tem céu para ele. João viu que Paulo, que teve o seu corpo cortado em 12 partes, espalhados pelas províncias de Roma, morreu em vão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, João era o mais velho de todos eles. João estava numa ilha, era um prisioneiro político. Viu todos os amigos serem mortos. E ele disse, acabou aqui. João viu que o nosso culto aqui não tem sentido, irmão. A semana, a conferência que vocês fizeram não tem sentido, pastor. O jejum que vocês estão fazendo, para quê? Porque a nossa esperança em Cristo acaba na terra. Nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes. Para que você renunciou ao pecado? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Hoje, quarta-feira, deve ter um jogo, uma série, alguma coisa. Você vem para cá, para quê? Não tem céu para você. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. João se prostra e chora muito, dizendo, meu Deus, acabou. Acabou aqui. É só isso. É só ficar lutando contra o pecado a vida toda. É só essas dificuldades que a gente enfrenta. É só querer ficar se desviando do mal o tempo inteiro. Se gastando. Nos últimos 2 dias eu dormi 3 horas. Eu estou me gastando por aquilo que Deus me deu. Mas não tem céu para mim. Ninguém podia abrir o livro. João viu gente ser devorada por leão, irmão. Cristão ser queimado vivo para servir de luz noturna. Acabou, nós somos os mais infelizes de todos.
Mas graças a Deus, o texto continua, amém? E esse é um momento de maior tristeza nas Escrituras, mas é também um momento de maior alegria nas Escrituras. E eu quero que você abra o seu coração e que você deixe o Espírito Santo comunicar algo a você, e que você saia daqui com o sentimento de que você é salvo. E se alguma escolha que você fez roubou essa alegria de você, nós vamos resolver isso hoje, porque o Deus Pai está aqui. Aleluia. Prepara aí, irmão. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes, os 4 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Olha só, irmão, presta atenção. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as suas orações, que são as suas súplicas, que são as suas lágrimas, que são as suas ofertas a Deus. Ele deu sentido para a nossa devoção, Ele deu sentido para a nossa adoração, Ele deu sentido, pastor, para as madrugadas em claro. Aleluia. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua. Outro. O inferno e em teu nome os coxos andam. Não vou agora não. Volta. Você vai voar já. Dá mais um pouquinho de retorno para mim, só um pouquinho. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Olha para mim, não há um povo sequer que não tenha sido comprado para a salvação. Não há ninguém que não tenha sido comprado pelo sangue de Cristo. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, e você vai estar lá no meio, nós estaremos lá no meio, e milhares de milhares, que com grande voz, diga grande voz, diga para quem está do seu lado: nós temos uma grande voz. Diga: nós temos uma grande voz, e a nossa voz é maior do que a voz do anjo. A nossa voz é maior do que a voz do anjo. Se tem uma grande voz dizendo que nós estamos condenados, existe uma grande voz de uma igreja que tem a consciência da salvação. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Davi olhando para si, ele diz: eu sou rei.
mas a minha fé perdeu sentido. Restitui-me a alegria da salvação. Não há alegria maior que essa. Não existe uma alegria maior que essa. Não pode haver nenhuma alegria maior que essa. Ah, mas a salvação é o início. A salvação é a prova de que nada acabou. Que Deus tem tudo no controle. João viu no capítulo 4 o Senhor Deus sentado no seu alto e sublime trono. Os gregos acreditavam, e essa era a cultura que norteava todo o pensamento humano na época, que a vida é um loop interminável de 10 anos. Ou seja, a cada década tudo se repete. E as pessoas acreditavam nisso. Não havia planejamentos. Planeje os próximos 10 anos da sua vida. Sério, pastor, sério. Porque a vida não é um loop. Nós acreditamos que a história indecifrável da humanidade está na mão do Cordeiro que foi morto para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós podemos planejar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu quero terminar com outro texto, e aí a gente voa, irmão. Combinado? Então tá bom. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Você está aqui comigo? Você recebe isso no seu coração? Você está aleluiado? Aleluia. Deixa eu ver aqui de onde a gente lê. Vamos ler do versículo 18, minha irmã. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Olha só. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão mais feliz aí, mulher. Fala, eu sou mulher, aleluia. Quantas das mulheres aí que estão aqui gostam de joias? Joia. Vai, irmão, fica à vontade para dizer. Se o marido está do seu lado, levanta a mão esbarrando eles. Pedras preciosas. E aqui a gente vai ler agora a sua casa, onde você vai passar a eternidade inteira. Onde você viveu 70, 80 anos aqui, legal, a casa que você construiu, ou a que você paga aluguel, e independente, o seu lar cabe em qualquer casa, em nome de Jesus. Mas aqui, irmão, é para sempre. Aqui eu não vou mudar mais não. Eu já morei de aluguel para caramba. Já mudei de um lugar para o outro. Meu Deus do céu, mudança dá um trabalho. Mas aqui vai ser para sempre. Acabou mudança, irmão. Nunca mais eu vou ver caminhão de mudança. Nunca mais nenhuma empresa de mudança vai quebrar minhas coisas. Vai chegar faltando as coisas. Por quê? Porque aqui na terra a gente está em transição. Sai daqui, vai para lá. Mas lá não. É para sempre. E quando você terminar de esvaziar o oceano com balde, eu vou estar começando a morar nessa casa. Olha só. E a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro transparente puro. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônico, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisópras, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Isso tudo está na tua casa. Está tudo no pacote. Não paguei por isso, mas o sangue de Jesus comprou você para morar nesse lugar. Olha só essa doideira aqui, irmão. Pega isso comigo, nós estamos acabando. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. Não, para aqui comigo. Olha para mim aqui, de verdade. Uma porta para milhões, milhares de pessoas passarem.
feita de pérola. Mas cada uma dessas portas de uma só pérola. Irmão, que tamanho que tem essa ostra? Onde é que ela está, pelo amor de Deus? Agora, sabe o que é louco? E aqui digo eu, não a Bíblia. Como é que uma pérola é feita? É uma ferida. E ela se fecha e transforma aquela ferida em pérola. A porta que conecta você à Nova Jerusalém, você passa pela ferida de alguém que se permitiu ser curado. Feridas curadas conectam pessoas com a cidade santa. Agora, olha só. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu estou chapado aqui já. Olha só. E nela não vi comunhão e adoração. Nela não vi Mevan. Nela não vi Batista. Nela não vi Assembleia. Nela eu não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem do sol e nem da lua para nela resplandecerem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão sobre ela a glória e honra. E as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Presta atenção. E não entrará coisa alguma que seja contaminada, que cometa a abominação e a mentira. Não vai ter partido político lá. Não vai ter política partidária. Não vai ter ninguém. Não vai ter nada. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você é salvo. Não há alegria maior que essa. Não há satisfação maior que essa. Não pode haver. E se você está triste, se a sua fé perdeu completamente o sentido, talvez hoje seja dia de cantar uma música para Deus. Talvez hoje seja dia de dizer para Deus: me lava com Scott-Brite e eu vou ficar limpo. Eu fiz escolhas que roubaram de mim essa alegria. Eu saí de lugares que eu jamais deveria ter saído. E eu quero olhar para o céu de novo e perceber que lá é a minha casa, que lá é o meu lugar. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Existem lutas aqui que são chatas, são cansativas. A política é uma delas. E tantas outras guerras chatas. E se a gente nos projetar apenas nessas guerras terrenas, passageiras, necessárias, mas existe uma certeza que torna o nosso coração feliz, independente da guerra em que você esteja envolvido. A certeza de que a Nova Jerusalém é um lugar real e que nós estaremos lá para sempre. Nela não vai haver templo, nela não vai haver divergência de opinião. Nela Jesus Cristo é tudo em todos. Nela a glória do Senhor ilumina a cidade. Nela o Cordeiro é a sua lâmpada e as nações andarão mediante a sua luz. Portanto, eu queria que você começasse a adorar a Deus agora, como alguém que foi salvo por Jesus, como alguém que tem consciência do que recebeu, como alguém que tem consciência de que Deus sangrou nessa terra para confiar a nós vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, pela consciência da tua mensagem, pela consciência da tua palavra. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Desculpa se eu me passei no tempo. Nós vamos adorar o Senhor mais alguns minutos. E você vai permitir que o Espírito Santo sele essa palavra no seu coração. E se você que está aqui hoje precisa consertar alguma coisa, feche os seus olhos. Se você precisa consertar alguma coisa com Deus, se você precisa retomar a sua jornada com o Senhor, se você precisa ressignificar a sua caminhada,
Peça a Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu fiz escolhas que roubaram isso de mim. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. E se você é um pastor dessa casa, se você é um líder dessa casa, e de repente você sabe de alguém que você está cuidando, de alguém que está aqui nessa noite, vá até essa pessoa, abraça ela e diz: você é salvo para a glória de Deus, mas nos ajude a adorá-lo agora. Não fica me assistindo, não fica assistindo quem está aqui. Nós vamos queimar agora, amém? Amém, amém, amém. Por alguns minutos nós vamos queimar, para sair daqui alegre. Alegre porque está tudo dando errado, pastor. A minha vida está virada de cabeça para baixo. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Só o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome